Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho? Friozinho, né? Tá gostoso esse frio. Vamos lá para a nossa aula de ciências, tá? Na página 27, ampliação dos saberes. Ampliar é aumentar o saber, né? Aumentar o conhecimento de vocês. Então, hora do texto. A aluninha está falando, como você pode perceber, existem diversos tipos de plantas. Vamos conhecer algumas delas. Então, os diversos tipos de plantas. As plantas são vistas por toda parte e possuem inúmeras características que as diferenciam, tornam uma diferente da outra, né? Umas com grandes proporções, como a sumaúma, ou com poucos centímetros, como os musgos. As plantas também podem ser cheias de cor ou monocromáticas. Lembram de quando a gente fala de quando a palavrinha tem uma única sílaba? Ela é monossílaba. Esse mono vem de um. Aqui é monocromática, tem uma única cor. Ou também pode ter, a plantinha pode ter muitas ou poucas folhas, ela pode ter flores ou não ter flores. Ou seja, cada plantinha tem as suas próprias características, assim como nós também temos as nossas características, né? Tem gente que é alta, tem gente que é baixa, cada pessoa tem uma cor de pele, tem um formato do olho, o formato do nariz, a boca, o cabelo, tem gente que tem cabelo comprido, cabelo curto, cabelo cacheado, cabelo liso, cabelo crespo. A gente tem que gostar muito de como a gente é, né? Porque a gente herdou essas características dos nossos pais. Então, a gente tem que ter muito orgulho disso. As plantinhas também, elas têm as características da espécie delas, né? E que coisa mais bonita do que essa diversidade, né? Diversidade vem de diversos, de vários. Então, se fosse tudo igual no mundo, o mundo seria muito sem graça. O mundo só tem essa beleza por causa dessa diversidade. Porque cada plantinha tem suas características, cada ser humano tem suas características, né? Os animais também, todos os seres vivos, tá? E a gente tem que dar muito valor e ter muito orgulho das nossas características. Aqui, essa árvore, né? Olha que linda, né? Ontem foi dia da árvore. Olha que cada árvore bonita, né? Olha a vegetação. Olha que coisa mais linda, né, gente? Uma planta pode ser formada por raízes, né? Olha elas aqui. Por caule, por folhas, flores, frutos e sementes, como mostra essa imagem. Cada uma dessas partes da planta exerce uma função, né? Então, quando ela está exercendo, cada parte exercendo sua função, contribui para que essa planta se desenvolva, para que ela cresça e até para que ela se reproduza, para que nasçam outras plantas dessa mesma espécie. De maneira geral, a maioria das plantas possui raiz, caule e folhas, com as respectivas funções que nós vamos apresentar agora. Então, a maioria das plantas não possui nem flor nem frutos, tá? A maioria só possui raiz, caule e folhas. Então, aqui está aquela mesma árvore, né? Para a gente explicar qual que é a função da raiz. A raiz é responsável, primeiro, por fixar a planta ao solo, né? Como as raízes vão ficando assim profundas, né? Elas deixam a planta assim bem firme. A planta não fica assim. O caule, vocês podem olhar aí em algum lugar, né? Na rua. O caule ele não fica assim dançando, ele fica firme. E quem é que está prendendo
né? Deixando ela firme no solo? São as raízes, tá? E a outra função das raízes é absorver aqui do solo a água e os sais minerais, e aí ela entrega aqui para o caule, e aí vem a função do caule. Além de sustentar, né, de segurar as folhas, os frutos, as folhas, ele também conduz o que a raiz absorveu aqui do solo, a água e os sais minerais. É ele que vai transportar essa água e esses sais minerais para o restante da planta, tá? Para as outras partes da planta. E a folha, a gente já aprendeu bastante, né? A importância da folha, ela absorve a luz e ela é fundamental para a realização tanto da respiração quanto da transpiração das plantas, tá? A gente já viu bastante sobre fotossíntese, né? Que só ocorre na presença da luz, tá? E é a folha que produz o alimento, né? Seu próprio alimento, o alimento da planta, e ela depois distribui também. Essa planta que está aparecendo aqui é o que a gente chama de uma planta completa, porque ela tem todas as partes, tá? Ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folhas, ela tem flor, de dentro da flor nasce o fruto, de dentro do fruto, as sementes que estão lá, se elas caírem aqui nesse solo, vão nascer outras árvores dessa mesma espécie. E aqui, no caso, é uma macieira, né? Uma árvore frutífera, uma árvore que dá maçã. Mas foi citado, a maioria das plantas só tem essas três partes: raiz, caule e folha, tá? Hora de investigar. Vamos ver algumas dessas funções na prática. O objetivo dessas experiências que vão vir agora é observar e confirmar as funções de algumas partes das plantas. Proposta: participar de cada experiência para confirmar importantes funções das seguintes partes da planta: das folhas e do caule. A gente vai começar pelo caule, ó. A experiência 1 está querendo mostrar qual que é a função do caule. Não precisa, para quem quiser fazer essa experiência em casa, de 3 potes que sejam transparentes, pode ser de vidro, pode ser de plástico, tá? Corante, o ideal seria que fosse corante alimentício, tá? Corante que a gente pode usar em alimentos para também não ficar prejudicando a plantinha. E flores brancas. Que dá efeito mais rápido, gente, são as rosas brancas. E um efeito bonito também fica na gérbera branca. As outras flores brancas, eu já fiz em outros anos com outras flores, com cravo branco, não dá efeito assim. Agora, com rosa branca, depois de umas 10 horas assim, você já vê um efeito muito bonito dessa experiência. Procedimentos: coloque em cada copo grande ou pote um pouco de água e 5 gotas de corante. Então, olha, viu como tem que ser potes ou vidros transparentes, né? Aí aqui foi colocado corante amarelo e só uma flor. Aqui foi colocado corante vermelho e azul, que são os que mais dão efeito, o vermelho e o azul. Corte o caule de uma das flores na diagonal. Corte o outro caule na vertical. Ó, na vertical é assim, ó. Cortou esse caule ao meio, tem que ser com estilete, e aí tem que ser feito por um adulto, né? Cortou esse caule ao meio, colocou cada parte em uma cor de água, né? Aí vocês vão perceber que depois de um tempo, ó, por essa parte do caule vai subir essa aguinha com corante azul. Então, uma parte dessa flor branca vai ficar azul.
E por essa parte aqui vai subir a água com corante vermelho. Uma outra parte vai ficar vermelha, fica muito bonita. Essa daqui, como está só dentro da água com corante amarelo, ela vai ficar só amarela, uma única cor. Ela vai ficar monocromática, né? Tá falando na terceira flor, não faça nenhum corte, né? Não é para cortar como essa daqui. E aí, para distribuir as flores nos recipientes aqui, deixar as flores por um dia na solução de água com corante, para então observar os resultados, tá? O que a Pro trouxe? A Pro trouxe uma experiência aqui. Vamos ver se... Isso, vamos assistir. A gente tem que ler as instruções, tá bom? Vamos ver, é bem legal. Olha só pela cena, vocês estão vendo como metade da flor ficou azul, a outra metade vermelha? É a coisa mais linda, né, gente? Vamos lendo, tá? Flores brancas, água, cobre, tesoura, leite. Olha como ele vai cortar. Viu? Olha, 6 horas já começou a dar efeito. Ai, que linda, gente. Muito lindo, né? Nossa, fica maravilhosa essa experiência. Então, quem quiser fazer, né, em casa,
Já tem aí uma diquinha de como é. Na página 30, a gente vai escrever então um pouquinho o que a gente viu aí na experiência. Ó. Importante função do caule você pôde observar nessa experiência. Então, vocês vão tanto representar a experiência por um desenho, e aqui a gente vai escrever qual foi a função do caule que nós observamos. Ó, o caule, ele conduziu a água com corante para as pétalas da flor. O que ele mostrou com isso? Que a função do caule é transportar água e sais minerais a todas as partes da planta, tá? E aqui vocês vão fazer, vocês já podem até corrigir essa, e aqui vocês vão fazer um desenho dessa experiência. Então, quem quiser pode fazer, como está no caderno, né? Primeiro, pode dividir esse quadro em duas partes e fazer primeiro as flores brancas ainda, elas estão ali na água com corante, mas elas ainda estão brancas. Aí, depois de um tempo, como é que elas ficaram, tá? Pode ser só essa, né? Vocês também podem assistir outros vídeos, tem muitos vídeos, se vocês colocarem assim, experiência, né? De mudança de cor nas flores, vocês vão ver muitos vídeos, e aí vocês podem fazer o desenho aqui, tá? Podem fazer desse vídeo que nós assistimos, ou de algum outro que vocês quiserem assistir também, tá bom? Agora aqui, a experiência 2, a função das folhas. Então, essa experiência nós já mostramos, né? Como a folha, ela transpira, né? Aqui é para comprovar a transpiração das plantas. Então, precisa de um vaso com plantas, um saco plástico, elástico ou barbante. Amarre o saco plástico na planta, deixe a planta exposta ao sol durante algumas horas, observe o que aconteceu com o saco plástico e anote o que chamou a sua atenção. Em seguida, retire o saco da planta e toque nas folhas. Elas vão estar todas molhadinhas, né? Que elas transpiraram. O saco vai estar cheio de gotículas, né? De água. Então, aqui, vocês se lembram que a gente viu já essa experiência, né? Com essa menina, que eu acho que ela é muito inteligente e ela explica muito bem. Então, eu nem trouxe aquela primeira parte. Quem quiser rever, volta lá naquela aula sobre transpiração das plantas e aí pode rever ela preparando, né? A primeira parte é isso que mostra. Eu trouxe aqui só a segunda parte, tá? Para vocês assistirem de novo, mas nós já vimos como que é a transpiração das plantas. Mas vou mostrar um pouquinho para vocês. Olá! E então, será que as plantas transpiram? Bom, vamos conferir o que aconteceu com o nosso experimento. Aqui está ele. Após quase um dia de observação, notamos que surgiram algumas pequenas gotículas de água na superfície da nossa sacola plástica, como também na superfície das nossas folhas. Conseguem observar? Bom, essas gotículas nada mais são do que o resultado da transpiração dessas folhas. Essas folhas absorveram a água desse recipiente e as liberaram na forma de vapor, que se condensou e formou essas gotículas. Bom, mas se esse ramo de folha absorveu água desse recipiente, bom, deve haver menos água nesse recipiente. Vamos conferir então? Nós havíamos marcado que a película de óleo alcançava o número 12 na nossa régua. Se observarmos mais atentamente agora, essa película se encontra no 11,5, ou seja,
temos meio centímetro a menos de água nesse recipiente. Que foi para onde? Bom, para o ambiente externo não foi, porque a película de óleo inviabiliza que isso aconteça. Esse meio centímetro de água foi absorvido pelas folhas e liberado na forma de vapor. Bom, as plantas transpiram e a transpiração é um fenômeno extremamente importante para a vida das plantas. É através desse processo que a água e sais minerais absorvidos pelas raízes alcançam as folhas e, como seiva bruta, estão disponíveis nas folhas para a formação da seiva elaborada. As plantas transpiram e são extremamente inteligentes. Até a próxima! Legal, né? A gente já tinha visto. Aí a Pro quis mostrar de novo para vocês recordarem, tá? Da transpiração das plantas. E aqui nós temos a perguntinha. Que importante processo foi possível perceber ao fazer essa experiência? Represente o resultado dela no espaço abaixo e escreva-o nas linhas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui vai ser a parte escrita. É possível perceber que o saco plástico ficou cheio de gotas de água, comprovando a transpiração da planta, tá? E lá, se a gente abrisse esse saco plástico, a gente também veria que a folha estava toda molhadinha, tá? Aqui vocês vão poder também fazer o desenho dessa experiência que vocês acabaram de assistir. Então, quem quiser, volta lá, assiste mais uma vez, e aí faz o desenho aqui, tá? Não pode esquecer de fazer o saquinho com as gotinhas de água, tudo isso, do jeitinho que apareceu ali, tá? Hora do jogo. Objetivo: identificar as partes que compõem a estrutura de uma planta. Então, quais são as partes da planta? Proposta: ao montar o quebra-cabeça, identificar todas as partes da planta. Procedimentos: recortar as peças que estão disponíveis lá no final do caderno, né? Na seção Brincar e Aprender. Montar a imagem de uma planta com todas as suas partes e, em seguida, colar a montagem da imagem no espaço abaixo. Então, aqui, vocês vão encontrar essas partes lá no final do caderno. Tem que recortar direitinho, porque se não recortar direitinho, depois o encaixe, né, na hora de montar o quebra-cabeça, vai ficar tudo torto. Então, tem que recortar bonitinho. Aí, vocês, na mesa, vocês vão montar. Ou já pode até montar em cima mesmo do quadrado aí do caderno. Aí, monta direitinho. E aí, vocês vão, quando tiverem certeza que tá tudo direitinho, cada parte no seu lugar certinho, né? O ideal é começar a montar aqui por baixo, né? Pela raiz. E aí, você vai subindo, tá? E aí você vai tirando uma parte, começa sempre por baixo. Tira primeiro essa parte da raiz, passa a cola bastão. Mesmo a cola bastão, é bom depois deixar um pouquinho o caderno aberto para secar. Agora, se for cola líquida, então, gente, aí tem que deixar por muito tempo o caderno aberto para essa cola secar, senão vai grudar, as folhas vão grudar, tá? Então, o ideal é passar cola bastão. Passa em volta da figura, né? A parte de trás aqui em volta. Não adianta passar só um pouquinho de cola aqui no meio, porque vai ficar tudo levantando depois. E até cai. Aí até perde peça. Então, pode passar a cola em volta e já começa a sua colagem. Aí tira a outra parte, aí vai grudando, né, uma pecinha na outra, e vocês vão formar a imagem, vai ficar bem bonito. Aí depois que vocês fizerem isso, ou quem quiser, né, assiste um pouquinho a aula e pode fazer essa outra parte primeiro escrita,
Se estiver na mesma página, pode ser que quando vocês colarem essa daqui, vai atrapalhar um pouquinho na hora de escrever essa outra página aqui. Não sei se para vocês está na mesma folha, né? Se faz frente e verso assim. Se tiver, vai atrapalhar um pouquinho na hora da escrita, para quem já colou. Então, pode fazer essa parte primeiro e depois colar. Pode ser assim também. Escolha uma das partes, então vocês vão escolher. Eu quero falar sobre a raiz. Eu quero falar sobre o caule. Eu quero falar sobre folhas. Eu quero falar sobre o fruto. Eu quero falar sobre flor. Eu quero falar sobre a semente. Então, você vai escolher uma única parte da planta, né? E você vai escrever sobre ela. Vai escrever qual é a função, qual é a importância dela. Então, por exemplo, parte escolhida. Eu quero falar sobre o caule. Aí você vai escrever qual é a função do caule. Ele sustenta a planta, né? Ao solo, ele fixa a planta ao solo, ele transporta água e sais minerais para as outras partes da planta. Então, você vai escrever o nome da parte que você quer falar, sobre a qual você quer falar, e a função dessa parte, tá? Já sabemos que as plantas não são todas iguais e que suas partes têm funções importantes. Isso mesmo, agora vamos ver alguns tipos de plantas. Então, essa continuação aqui vai ser para a próxima aula, tá bom? Então, façam tudo com bastante capricho, gente, tá bom? E hoje, pessoal, início da primavera. Olha que coisa mais linda, né? Ontem foi dia da árvore e hoje começando a primavera, que é chamada da estação das flores. Coisa mais linda, né, gente? Tomara que seja uma estação muito linda, que a gente curta bastante. Vocês vão ver que já vai começar a esquentar um pouquinho o tempo, né? Mas a gente vai curtir bastante. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula. Façam tudo com bastante dedicação, tá? Bye, bye e um beijinho da Pro.